Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa nossa semana especial do RH 10K+. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Eu sou Isabel Afa e nessa semana a gente está aprendendo, os caminhos que a gente precisa percorrer para ser um profissional de RH mais valorizado, disputado pelo mercado, faturando 10 mil ou mais todos os meses. E olha só, eu trouxe para hoje, muito importante, essa questão que sempre vem à tona, Será que existe um atalho para a gente faturar mais, para a gente ganhar mais dinheiro e chegar aí a 10 mil todos os meses? O que você acha disso? Nós vamos responder isso aqui hoje, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês esse quadro, que é o meu faturamento do último ano, só vendendo serviços de RH. Então, usando o meu conhecimento e indo aí além da CLT. Eu ainda sou CLT, eu tenho uma posição de head de RH, mas consigo conciliar essa carreira. Eu quero contar tudo isso para vocês no nosso encontro de hoje. Mas antes, dá uma olhadinha o que dizem os meus atuais alunos. Então, me sentia bastante desvalorizado. Eu tinha uma rotina muito operacional e era lotado de atividades que, no meu sentimento, agregavam um pouco valor para o negócio. Então, assim, eram atividades, eu tinha muito volume de atividade, extremamente operacional, e no final do mês, quando fazia o fechamento, para entender os indicadores da empresa, indicadores do RH, eu não via aquela relação com o negócio, então eu não me sentia valorizado. Por mais que eu estudasse, buscasse bastante cursos de aperfeiçoamento, estava fazendo bastante estudos dentro da faculdade, bastante contatos com pessoas e profissionais da área, para poder me desenvolver, buscando um conhecimento, eu não conseguia enxergar uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento dentro da organização. E quando topei, foi um desafio grande, porque não foi qualquer curso, não foi um conteúdo que eu encontro na internet, não é isso. É assim, é conteúdo teórico sim, mas eu tenho muito aplicabilidade disso. Eu consigo aplicar na prática esse conteúdo. E não é receita de bolo, não é Abner, X problema você sempre vai resolver dessa forma. Não, é conseguir pensar e resolver os problemas da forma que ele se apresenta. Então, assim, é muito mais do que uma receitinha. É sobre posicionamento, é como se posicionar numa reunião de liderança, é como falar com um colaborador do chão de fábrica, é como entender o negócio e potencializar os resultados dos nossos colaboradores, que no final são eles que vão gerar o resultado da organização. Mas a mentoria, assim, foi um momento onde nós sentamos, nós colocamos em prática e você me mostrou muita coisa que, às vezes, no dia a dia, eu não conseguia extrair tudo de você. Então, assim, hoje foi uma virada de chave, porque eu consigo ter um papel e tenho um posicionamento mais estratégico dentro da organização. Então, hoje a minha rotina, ela não é uma rotina cheia de atividades operacionais. Hoje já trabalho olhando para o negócio, entendendo de pessoas, como que eu posso trabalhar com pessoas para potencializar os seus resultados, apoiar a liderança em todo o processo de gestão dela. E assim, para mim foi uma virada de chave. Facilitou o meu processo dentro da organização. De até facilitar e melhorar minha vida pessoal. Então, hoje eu tenho até mais tempo para poder curtir a minha vida pessoal por não ficar tão sobrecarregado dentro da organização. Participei, acho que de 2 ou 3 cursos e produtos que eu comprei da sua mentoria e, assim, todos eles me ajudaram muito. E, assim, são conteúdos que eu consigo aplicar na prática. Isso que é o diferencial, não é qualquer cursinho que você compra na internet. Então, assim, de verdade, parabéns e é um modelo de profissional para mim. Olha só, na aula anterior, você aprendeu as estruturas, Lembra de tudo isso que a gente falou junto na aula anterior? Então, toda a estrutura que você pode, de fato, utilizar no seu dia a dia para fazer a mágica acontecer, para ter, de fato, essa transformação pessoal, na sua carreira, na sua vida como um todo. Então, você abriu os olhos para essa oportunidade que você nunca tinha pensado, porque é, de fato, algo inovador, algo que está aí para você usar e abusar e conseguir de fato deixar de ser escravo da vida profissional, É incrível como muitas vezes a gente só trabalha para pagar boleto. E tudo que nós queremos aqui é proporcionar uma sensação, proporcionar uma vida diferente para vocês. Existem formas que você precisa atuar no dia a dia para não virar esse escravo da vida profissional, que só trabalha e acaba não tendo vida, fora trabalho, no dia a dia, no decorrer da vida como um todo. Então é importante você perceber que é possível. Você pode fazer isso, Você também pode. E eu tenho esse caminho aí que eu quero te mostrar, eu quero te ajudar a chegar lá junto. E nós vamos responder essa pergunta, ok?
se existe de fato um atalho para você faturar 10 mil ou mais todos os meses. Olha só, e eu quero repetir isso aqui, que está assim latente na minha cabeça. Existe um caminho, você pode percorrer esse caminho e eu acredito que você deva fazer isso, já que você já está no RH e está aqui com a gente, você está demonstrando que você tem interesse, que você quer ser esse profissional, você quer uma vida diferente. Então percorra com a gente esse caminho e aproveita, muda, dá para você transformar o seu cenário. Então, gente, é impressionante como o mundo muda, né? Quando a gente muda, o nosso mundo como um todo ele se transforma. O nosso redor é diferente. Por quê? Porque as pessoas querem? Não, porque eu mudei. Porque eu me posicionei diferente, porque eu fiz escolhas diferentes. Então, nesse lance, né, da vida, eu tenho defendido muito essa ideia de você eliminar desperdício, seja de tempo, qualquer recurso, tempo, dinheiro, você de fato otimizar a sua vida da forma que você quiser, com o que de fato é importante para você. Direcionar aí a sua energia para algo que é relevante para a sua vida. Às vezes a gente passa tempo fazendo coisa que a gente nem sabe se aquilo vai trazer algum benefício ou não, ou simplesmente jogando o tempo fora. Então para de agir dessa forma, começa a agir de maneira mais intencional para que você faça o que precisa ser feito e que você colha os frutos disso e tenha uma vida muito mais feliz, muito mais cheia daquilo que você gostaria de ter, muito mais realizado. Enfim, para que tudo isso aconteça, é fundamental que você faça boas escolhas, né? E tenha clareza, de fato, do que você precisa fazer para você agir de novo, né? Eu vou reforçar isso o tempo todo, de maneira intencional e conquistar aí o seu objetivo, tá? Então, eu conciliei a minha vida de CLT com a carreira empreendedora. Já parou para pensar nisso? Que você pode também fazer essa mudança? Eu concilio até hoje, gente. E isso já faz um tempo que eu estou fazendo. Então é possível, né? Tô aqui, ó, prova viva, carne e osso de que é possível você conciliar a sua carreira executiva, a sua carreira como CLT, né, em alguma empresa, com a vida empreendedora. Olha só, é claro que aos poucos eu fui reduzindo a minha jornada, né? Hoje eu tenho 2 dias de CLT e o restante eu utilizo nesses projetos, mas também sobra muito mais tempo para cuidar das minhas filhas. Então essa mudança veio de fato muito propícia, ela foi planejada, ela foi pensada, foi executada para quê? Para que eu de fato tivesse mais tempo com as minhas filhas. Então eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 8 anos. Então, eu nunca tive tempo para ficar com elas, né? Só que eu sempre tive o que sobrava, o que era possível, tempo de qualidade. Mas chega um momento na vida que você começa a fazer umas perguntas, que você começa a refletir se o tempo que você está oferecendo para eles é de fato o que você precisa fazer. E eu tive muito essa dúvida por um bom tempo. E encontrei aí, nessa jornada, dividindo, né, a minha carreira entre empreender e CLT, a oportunidade perfeita. Porque eu posso de fato hoje tirar um tempo para dedicar a minha filha, as minhas filhas, dedicar para minha família, que para mim é o que eu tenho mais de importante na vida, né? Então, o fato de eu poder hoje fazer tudo isso, ganhando dinheiro, até muito mais dinheiro do que eu ganhava antes, é de fato ter esse tempo também de qualidade com eles. Mas aí você pode perguntar, mas eu não tenho tempo, Isa, eu trabalho 44 horas por semana. Gente, eu também trabalhava 44 horas por semana. Mas a gente arruma tempo quando a gente se propõe a fazer algo e entende que é algo para melhor. E quando você consegue, então, fechar o seu primeiro projeto, você entregar o seu primeiro projeto e perceber que funcionou, meu amigo, aí ninguém te segura mais. Porque você vai perceber que você pode muito mais do que você imagina. É claro que você vai usar a estrutura da aula anterior, você vai facilitar o teu processo lá no dia a dia, na CLT, você vai aprender coisas novas, vai se posicionar diferente, né? Isso é muito importante porque esse posicionamento, ele vai te dar espaço para você, de fato, conseguir executar outras atividades, conseguir novos projetos. E como que eu fazia isso, gente? Tem horário de almoço, tem depois das 18, tem sábado, tem domingo, tem um monte de gente precisando do seu conhecimento. Tem um monte de empresa precisando do seu conhecimento. Às vezes você pensa assim, mas o que eu sei é muito básico. O seu muito básico pode ser exatamente a necessidade de alguém. Já parou para pensar nisso? O quanto isso é importante no nosso dia a dia?
Aí você vai falar assim, mas Isa, tem que trabalhar mais? Vai ter que trabalhar mais no primeiro momento, porque você vai testar muitas possibilidades, você vai experimentar coisas novas. E aí, a partir do momento que você consegue integrar isso na sua vida, aí a coisa muda de figura. Mas até então, você vai ter que fazer um esforço maior. Eu costumo dizer, gente, que tudo para melhorar, piora primeiro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu não gostasse do meu nariz, né? Aí eu quero fazer uma cirurgia plástica, porque meu nariz é muito bolinho, eu quero um nariz mais empinadinho, quero um nariz que harmonicamente combina melhor com o rosto. Então vamos pensar o seguinte, eu faço todo o pré-operatório perfeitamente. Eu procuro o melhor cirurgião, eu entendo com ele como vai ser esse resultado, se vai atender às minhas expectativas. Ele me fala que eu preciso fazer tais exames, eu faço tudo o que é necessário para o pré-operatório. Chegou o dia da cirurgia. A cirurgia é realizada conforme planejado. E aí, o que acontece? Pós-cirúrgico, né? Eu vou fazer, mas no dia seguinte à cirurgia, eu vou estar bonita? O meu nariz vai estar aquele nariz dos sonhos, aquele bonitinho que eu desenhei, que eu projetei com o médico que aconteceria comigo? O que vocês acham? Não, né? A cara vai estar toda inchada, eu vou estar destruída. O nariz vai estar feio, vai estar inchado, o rosto vai estar inchado, pode ter hematoma. Ou seja, num primeiro momento, eu estaria pior do que, de fato, eu entrei. Percebem como as coisas pioram para depois melhorar? Porque na sequência vem o pós-cirúrgico. Então eu sigo com todas as recomendações que o médico deu. Sei lá, penso eu que deve ter compressa para fazer, medicamento para tomar, penso eu que deve ter repouso, né? Então se eu faço o passo a passo do pós-cirúrgico, aí sim eu tenho o nariz do sonho. Então houve um planejamento, houve uma preparação, houve de fato a execução para que aquilo acontecesse. Então não tem jeito, se você quer de fato hoje se movimentar, ganhar mais, fazer mais dinheiro, você precisa trabalhar mais. Você precisa fazer algo diferente do que você não faz. Então fica aí para vocês refletirem. Mas é muito bom quando a gente consegue, na nossa jornada, desenvolver pessoas. E quando você percebe que é possível flexibilizar a sua jornada para ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Eu dei o exemplo de mim, que sou casada, tenho as minhas filhas. Mas se você é solteiro, você quer fazer uma atividade física, você quer sair com os amigos, visitar mais amigos, seja lá por que você quer fazer. É importante você refletir e entender o que você quer fazer na vida. Faça agora, né? Faça por você, mas faça. Então começa e depois você melhora. Enfim, eu comecei com um único projeto e eu sugiro que você faça a mesma coisa. Não adianta você querer pegar o universo, né? Ah, eu vou pegar vários projetos. Não, começa com um projeto. Por exemplo, quem aqui gosta de resolver problema? Eu adoro resolver problemas. Claro que eu aprendi a resolver problemas, as melhores ferramentas para resolver problema. Então eu digo com muito orgulho que eu sou uma solucionadora. E eu comecei, nem foi com RH. Olha que loucura! Conhecendo as ferramentas certas de como resolver problemas, o que eu fiz? Eu ofereci, na verdade resolvi um problema para um amigo, que me indicou para outro amigo, aí eu ofereci para o amigo do amigo e aos poucos as coisas foram acontecendo. Então eu comecei a empreender resolvendo o problema. Pensa, foi bem no auge da pandemia, né, que eu senti aquela necessidade doida de fazer alguma coisa diferente e as pessoas estavam lotadas de problemas. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas fogem dos problemas. Tem muita empresa que não pode ter problema, que aparentemente se tiver problema, a pessoa não está entregando. Então é melhor esconder os problemas, botar lá debaixo do tapete. Isso acontece no nosso dia a dia. E eu fui exatamente para trabalhar o contrário. Então eu fui para o local, entendia o problema e olha, uma coisa super importante. Eu cheguei a vender projetos 100% no risco. O que isso significa? Quando eu entendia o problema que a pessoa tinha, o quanto aquilo custava para ela, teve problema de milhões, e eu dizia o seguinte, vamos combinar uma coisa? Porque as pessoas duvidam de você, ela fala, tá, mas quem garante que eu vou te pagar e você vai de fato resolver o meu problema? O que eu fazia? Então vamos combinar o seguinte, eu vou resolver o seu problema. Depois de resolvido, você me paga X%, não vendam hora, tá? Essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês, porque a hora é muito limitada, vendam o projeto. E você me dá X% da economia que a gente vai estar gerando com esse projeto. O que você acha? Gente, isso vira uma oferta irresistível. A pessoa ela não tem nada a perder. O que ela vai fazer é te autorizar
a estar lá no dia a dia para resolver aquele problema dela. E aí, o que vai acontecer? Você de fato vai lá, você vai resolver esse problema. Então tem muitas ferramentas que a gente utiliza que reduzem 50% qualquer tipo de desperdício. De repente a pessoa fala, eu não tenho problema. Não, você não tem, mas o que você está fazendo em tal situação que você sabe no dia a dia? De repente ela demora um horror para contratar as pessoas e você pode redesenhar o modelo dela, economizando o tempo das pessoas que fazem recrutamento e seleção. Ou seja, oportunidade a gente tem muitas. Mas agora, o que eu quero? Eu quero ajudar vocês a, de fato, a pensar como se posicionar para conquistar esses clientes, né? É importante dizer que isso você pode usar não só para conquistar cliente, que de repente você fala, Isa, eu não quero empreender, eu quero continuar na CLT do jeito que eu estou e ganhar mais. Também é possível. E esse exercício você pode usar, inclusive, para sua marca pessoal, que é importante a gente ter a nossa marca pessoal na empresa que a gente atua. Então serve tanto para você empreender como para sua marca pessoal. Eu ouso dizer que serve para a vida, porque quando você de fato tem uma estrutura que te move para algo mais, você precisa fazer esse movimento e deixar de ter personagens ali dentro da sua vida, né? Lembra o ser único, o ser inteiro? Enfim, talvez você esteja se perguntando assim, tá, mas como que eu faço isso? Eu não tenho segurança para oferecer nada para ninguém, né? Eu não sei como chegar, como abordar, como fazer isso com o cliente. Na verdade, o que você precisa, em primeira mão, é se conhecer. Parece brincadeira, né? Por quê? É importante que você, de fato, olhe para você primeiro. O que você tem de talento aí dentro? O que você faz muito bem? A partir do momento que você tem isso, você vai entender o que você pode oferecer para outras pessoas ou para outras empresas. Parece brincadeira, né? Quando a gente fala. Eu estou usando muito isso porque é tão libertador quando você descobre que a mina de ouro está ali na sua mão, que bastam alguns movimentos que você precisa fazer. Você fala, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Eu uso isso direto. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso? Enfim, então vamos lá? Papel e caneta aí na mão? Para a gente começar a fazer esse exercício, começar a pensar, refletir de fato nesse trajeto, nesse caminho aí que você vai percorrer? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que você faça é que você responda. Não é para mim, é para você, tá? Responda para você. O que você mais gosta dentro do RH? A gente está falando aqui para profissionais de RH, mas de repente você pode pegar todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui e conversar com um amigo, conversar com seu pai, conversar com seu tio, com seu filho, não importa, serve para todo mundo. Porque o autoconhecimento ele liberta. Então se eu não sei do que eu gosto, como é que eu sei o que eu posso de fato fazer? Então responda para você, o que você mais gosta dentro do RH? Responda o que você tem mais habilidade para fazer, que você faz, sabe aquela coisa, eu faço isso com o pé nas costas? Pensa nisso. Aí uma coisa importante, qual é a sua proposta de valor? Nossa, Isa, o que é uma proposta de valor? Qual é o seu diferencial? Por que vale a pena o João olhar para você e não olhar para o José? Entendeu? O que você tem de diferencial? Poxa, eu acho que eu não tenho nada. Para e pensa, todo mundo tem, mas é importante você ter clareza sobre isso. Quais são os seus diferenciais? O que só você tem? O que você pode fazer? No que você de fato é bom? Então, essa vai ser a sua proposta de valor. Quem seria o seu cliente ideal? Né? O que ele faz? Que tipo de empresa ele tem? Porque tudo isso vai deixando cada vez mais específico para onde você vai. Vai te direcionar melhor, vai te direcionar com mais tranquilidade, com mais facilidade, esse caminho todo aí. E é importante você entender por que você escolheu essa carreira. Por que você escolheu a carreira de RH? Eu escolhi a carreira de RH porque eu trabalho assim, assim, assado, eu consigo tal coisa, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Por que você escolheu essa carreira? Eu escolhi essa carreira porque eu amo desenvolver pessoas, porque eu quero, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, são questões que você pode e você deve utilizar, refletir aí para chegar nesse processo todo. Quais são as coisas que você acredita e defende com unhas e dentes? Olha essa pergunta. Você precisa elencar pelo menos 3. Por que você precisa saber disso? Porque quando você for vender o seu produto, ou oferecer o seu produto, ou falar sobre o seu produto, é importante a identificação de valores. Porque você tem os seus valores, né? Que é a próxima pergunta que eu vou fazer para você agora. Quais são os seus valores?
Quais são os seus inegociáveis? Então, quando você de fato entende o que você defende, o que você acredita, você vai se direcionar para esse tipo de cliente. E não, de repente, oferecer o teu trabalho, oferecer o seu serviço para uma empresa, ou para um cliente, ou para uma pessoa que pensa completamente diferente de você, que não acredita nas mesmas coisas que você, que pouco está ligando para o que é muito importante, o que é, como que eu posso dizer, não questionável na sua vida, sabe? Aquilo que você fala, não, isso não é questionável para mim, é assim que eu penso, é isso que eu quero, isso não é negociável, tá? Tinha fugido da palavra, mas ela veio. E aí, outra coisa que é importante você responder. Se você não dependesse de dinheiro, pensa comigo. Dinheiro você tem assim, ó, à vontade. Não dependo absolutamente nada de dinheiro. O que você estaria fazendo agora? Isso é essa pergunta, ela vai te ajudar a refletir lá no segundo. Lá no primeiro, né? O que você mais gosta? Mas se você não tivesse, não dependesse de dinheiro, dinheiro não é problema para você, o que você estaria fazendo? Talvez aí esteja a sua paixão. Então é importante você observar esse ponto, que você fique atento com essa situação. Porque o que você precisa fazer? Começar pela sua paixão. Começar por aquilo que brilha os olhos. Eu costumo dizer que sabe aquela coisa que você faz de graça? Que você nem quer saber quanto vão te pagar, se vão te pagar, porque te dá tanto prazer em realizar aquela atividade, você fica tão feliz, tão satisfeito. Ela é a sua paixão. É nela que você tem que apostar dinheiro. E aí, o que você pode observar? Mas como eu vou saber qual é a minha paixão? Seu coração vibra, você fica feliz, você trabalharia de graça. São situações que você, quando você responde sim, 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 ali está a sua paixão. Começa por ela, escolhe alguma coisa em torno disso e começa. E dentro do RH, a gente tem muitas oportunidades de empreender. Eu sugiro que você comece com um projeto e uma coisa pequena. Então, por exemplo, vamos supor que você é muito bom de LinkedIn. Você fala, nossa, eu sou fera no LinkedIn, eu ranqueio o LinkedIn, o meu LinkedIn é impecável, eu recebo propostas, as pessoas se conectam muito fácil comigo. Você pode vender esse serviço. Você pode ensinar outras pessoas a se posicionarem legal, de um jeito estratégico no LinkedIn. Você pode ensinar as pessoas a prepararem o próprio LinkedIn. Conheço gente que ganha dinheiro ensinando a fazer currículo. Nos dias atuais, a pessoa ganha dinheiro ensinando a fazer currículo. Porque é um currículo no papel? Não. Mas qual a sequência certa? O que vai usar? Quais são os gatilhos que ela utiliza para o currículo dela se tornar atrativo? Mesmo na hora que ela preenche lá uma plataforma de alguma empresa. Então, olha só, estou falando para pessoas, né? Então, eu posso vender para outros profissionais de várias áreas, ou para quem posso, de repente, escolher fazer isso só para quem está iniciando a carreira. Eu posso preparar as pessoas para ela, de fato, ela é um bicho de sete cabeças para ela, a entrevista. Ela nunca fez uma entrevista na vida, né? É a primeira oportunidade. Dá medo, dá frio, as pernas bombeiam. Então, é uma oportunidade que você tem de ensinar isso para as pessoas. E aí você pode também ensinar para empresas, né? Vender para empresas. Poxa, Isa, mas o que eu posso vender para uma empresa? Você pode vender processos de recrutamento e seleção. Especificamente isso. Você pode vender uma coisa bem específica, um levantamento de necessidade de treinamento. Você vai chegar lá na empresa, você vai fazer um diagnóstico, você vai levantar tudo o que aquelas pessoas precisam de ferramenta e vender só essa parte. Você vai entregar isso para a empresa vai saber o que ela tem, um direcionamento que ela tem que fazer. Você pode vender um treinamento, né? Seja de liderança, seja de posicionamento, sei lá, um treinamento que você acha que é relevante para aquela empresa. O que mais você pode vender? Você pode vender uma pesquisa de clima, né? Às vezes a empresa não sabe, gente, estou falando que existem tantas empresas que não têm RH, tantas empresas que não têm a possibilidade de ter um profissional à disposição e você pode ser essa pessoa, de suprir uma parte que já vai ser um impulsionador daquela empresa, de suprir um cenário, um gap que às vezes ela não está nem enxergando e você pode mostrar, porque muitas vezes as empresas nem sabem que tem o problema, mas você tem a solução e você pode mostrar para elas o problema que você está ali enxergando, olhando para aquela empresa. Isso é muito importante. Pequenas e médias empresas, aqueles pequenininhos, eles precisam do seu conhecimento. Às vezes você pode se subestimar. Nossa, o que eu conheço é muito básico, o que eu conheço não vai suprir a necessidade. Não se iluda, tem muita gente que não tem nenhum décimo do básico que você acredita ter.
Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, a sua migalha pode ser um banquete para o outro. E se você não testar, você nunca vai saber. Então eu sugiro que você, de fato, olha aí para suas migalhas, né, porque você está achando que é básico, e comece a enxergar se não tem aí próximo de você, na sua região, pessoas, empresas que de fato precisam do conhecimento que você tem. Eu comecei resolvendo problemas, como eu contei para vocês. Foi a forma que eu encontrei, porque eu peguei gosto por isso, de olhar para uma situação e pensar em saídas, aplicar as ferramentas e pensar em saídas. Porque para mim, aplicando as ferramentas certas, pouco importa qual é o problema, de que área é, de que cenário é, que tamanho que é o problema. Então é uma coisa que eu gosto muito e eu comecei por aí. Hoje eu não faço mais dessa forma, mas foi por aí que eu de fato comecei. E não existe limite, você pode fazer análise, você pode entender o cenário, você pode pensar como melhorar a vida das pessoas. Olha, é muito importante. Não é só financeiro, vai além, vai por um propósito, vai também para a sensação que você tem, porque de fato é surreal a sensação que você tem quando você consegue apoiar o processo do outro, quando você consegue ajudar uma pessoa no processo de transformação da vida, da carreira dela. Então pense nisso. Pense, utiliza aí, responde essas perguntas. Responde uma vez, não está muito claro para mim ainda. Dá um tempo, faz alguma coisa que você gosta, ou dorme, né? Que às vezes você está cansado. A gente tem essa mania, né? É tanta coisa no nosso dia a dia, a gente sai fazendo uma coisa após outra, esgotado, e às vezes a gente quer que o problema seja resolvido ou que venha muito rápido. Mas eu nem tinha atenção plena naquele momento para fazer daquela forma. Então é importante que vocês parem, né? Reconheçam o momento que vocês estão vivendo, o seu cenário, né? O tempo que você tem. Se respeite. Essa relação é importante para que de fato a coisa aconteça de um jeito consistente, de um jeito sustentável. Olha só, e é muito legal, eu quero mostrar para vocês o depoimento. Na verdade vocês já viram, né? O depoimento do Vicente, que é meu aluno. Ele nem terminou a formação. E no quarto encontro, ele já conseguiu colher resultados. E isso é muito legal, me deixa cheia de orgulho. Porque pensa assim, que o Vicente, né? Que uma das ferramentas que ele aprendeu são 10 aulas. Então, na quarta aula, ele aprendeu uma ferramenta. Na mesma semana, ele implantou no negócio onde ele trabalha. E ele conseguiu fazer uma economia de R$48 mil no ano, em um único processo. Então, assim, gente, vamos falar uma verdade? É um baita orgulho, né? Você saber que de fato as ferramentas funcionam, que a pessoa precisa saber usar. Então se dedica, aplica na hora. Então ele faz e depois ele melhora. E quantas vezes ele aplicar essa ferramenta, tenho certeza que esse processo só vai de fato melhorar. E o nome dessa minha formação é Você BP, tá? Mas sobre essa oportunidade eu quero falar com vocês depois, não agora. Olha só, hoje aqui comigo você aprendeu um caminho. Você aprendeu meios para que de fato você possa faturar mais, conseguir aí aumentar a sua renda, ter uma renda extra, você conseguir olhar para o seu cenário e ter novas possibilidades. Você pode resolver faturar muito, você pode resolver ajudar pessoas. Eu conheço gente que fala, não, eu não quero empreender, mas eu quero usar todo esse conhecimento para ajudar outras pessoas, faz parte da minha missão de vida. Legal. Outras pessoas querem aprender a empreender, utilizar do conhecimento que já tem para diminuir a dependência da CLT. Eu não sei qual é o seu cenário, mas seja qual for o seu cenário, eu sei que isso vai ser um divisor de águas na sua vida, um divisor de águas na sua carreira. E se você quiser, mas com tudo que você aprendeu, você aprendeu tanto na primeira aula como na segunda aula, você tem como se posicionar diferente, você tem como, com esse contexto, buscar empreender ou aplicar tudo isso dentro da empresa onde você está para você ser promovido, galgar novas posições, também isso é importante. E tudo é uma questão do quê? De você de fato pegar, entender, aprender, aplicar. É você fazer. Não dá para você ficar esperando a coisa acontecer. Ficar esperando que alguém um dia reconheça os seus esforços, reconheça que você é um bom colaborador, que você traz resultado. Então você não vai esperar. Você se posicionando, você trabalhando, tendo clareza do que você acredita, do que você pensa, de como funcionam as coisas no dia a dia, esse processo ele é muito automático, porque você passa a atrair o olhar das pessoas.
Você passa a sugerir melhorias nos processos das pessoas, as pessoas começam a perceber que você é importante no processo delas. E aí naquela reunião importante, né? Naquela reunião estratégica, naquela reunião onde se decide muita coisa, de repente alguém vira e diz, olha, eu preciso de tal pessoa aqui, porque ela tem ajudado no meu processo. Ela tem me mostrado oportunidades, ela tem me dado sugestões de melhoria. Eu percebo que ela tem de fato uma agregação de valor no nosso negócio. Porque você olha com um olhar diferente. Você deixa de olhar como um RH especialista que está lá focado somente nas questões de RH, somente nos indicadores de RH. Você começa a olhar para o negócio e aí a sua mente expande. Sua mente expandindo, você entrega muito mais, você agrega muito mais valor, o que vai fazer toda a diferença na sua carreira. E aí, a gente falou da formação, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, mas e aí? Como que eu faço para ser seu aluno? Como eu faço para ser sua aluna? Na verdade, não é simplesmente um treinamento, não é simplesmente um curso, é uma formação mesmo, onde semana a semana eu vou conduzindo esses alunos a, de fato, a passarem por essa jornada de transformação, estimulando que seja aplicado semana a semana o que eles aprenderam, aplica na prática. Lembra lá atrás que eu falei de trocar a turbina do avião voando, né? E isso vai acontecendo no dia a dia. E isso é muito importante. E eu tenho muito orgulho de dizer que é a única formação ao vivo do Brasil. A maioria não, todas as outras, né? Sem sombra de dúvidas, falo isso com convicção. São aulas gravadas, aulas que você vai comprar, você vai ler, você vai ouvir, às vezes dirigindo, fazendo alguma coisa nesse sentido. E você não tem aquele suporte imediato. Então, na nossa formação, não. A pessoa está ali, é aprendendo, é trocando, é interagindo com outros profissionais de RH. E isso faz toda a diferença no nosso contexto. E é claro que, mesmo sendo ao vivo, esses encontros eles ficam gravados. Inclusive com os insights dos colegas, né? Para que a pessoa possa, de fato, assistir quantas vezes ela quiser, repetir. Né? Ela pode assistir de onde ela quiser, até mesmo num aplicativo de celular, ela acaba tendo essa facilidade de estar ali em contato com o que ela está aprendendo todo dia. Então, mesmo sendo ao vivo, a gente tem essa facilidade. E o que é importante? São turmas reduzidas, tá? A gente não trabalha com grandes turmas, porque a gente quer de fato que a transformação aconteça. Mas tudo bem, a gente não vai ficar falando da formação agora. O que eu quero agora é que você, de fato, preste muita atenção nisso que você está aprendendo. Eu quero que você se concentre, que você aprenda esses fundamentos, que você teste, porque isso vai te levar a resultados diferentes. É isso que vai te tirar do que você teve aqui até hoje na sua vida e vai te colocar numa posição diferente. E olha, você já sabe qual é o caminho para se transformar um profissional de RH 10K+. O que você precisa agora é colocar em prática, né? Então aproveita tudo isso que eu tô trazendo, esse monte de coisa que a gente preparou para trazer para você de graça. Começa agora, né? O que você tá esperando? Começa agora. Começa a pensar, começa a agir, começa a reagir a tudo isso. Recebe essa informação, não deixa ficar aí na sua zona de conforto. Não deixa ficar naquela coisa assim, um dia eu vejo, depois eu vejo, eu tô cansado agora. Pense em você. O que você quer? Né? A médio prazo. A gente é muito imediatista, a gente sempre pensa o que eu quero hoje, o que eu quero almoçar hoje, o que eu quero vestir hoje, o que eu quero fazer hoje, mas a gente não pode deixar de pensar também no nosso futuro. Eu não estou dizendo para você ignorar completamente o seu presente e pensar só no seu futuro, não é isso, mas é importante que você também pense no seu futuro. Você fazendo toda essa mudança na sua carreira, você vai poder ter uma qualidade muito melhor de vida no seu presente, aproveitar muito mais a vida no seu presente e também pensar no seu futuro. É importante que você olhe e se pergunte aí, as ações que você está fazendo hoje, né? Como você está gastando o seu tempo, a sua energia, elas estão te aproximando do seu objetivo? Ou não? Porque se a sua resposta, não, elas não estão me aproximando, você precisa repensar. Porque dia após dia, você vai chegar num ponto e vai falar, poxa vida, o que eu fiz? Por que eu não comecei lá atrás? Por que eu não fiz diferente lá atrás? Por que de fato eu não dei ouvidos, né? Ganhei de presente algo e eu não aproveitei. Então aproveite, coloque tudo isso. E se tiver dúvida, manda pra gente, comenta. Manda aqui a sua dúvida, compartilha com os seus amigos. Poxa, tentei fazer, não consegui exatamente. Manda, eu faço questão de responder vocês. Faço questão de apoiá-los nesse processo. Então, vamos só entender. Hoje eu compartilhei com vocês essa oportunidade de fazer mais dinheiro com o conhecimento que você já tem. Tá claro isso pra você?
Tá aí com o seu papel, com a sua caneta? Anotou as perguntas? Senão você assiste de novo, anota as perguntas, faz o exercício e começa. Começa com o que você tem em mãos. Isso vai te ajudar a ser mais valorizado, mais reconhecido no mercado, a faturar 10 mil ou mais por mês, né? A atender outras pessoas, ser valorizado na empresa ou até mesmo conquistar novos clientes. É importante que você olhe, preste atenção nisso. Se você não viu a primeira aula, eu sugiro que você vá lá, porque tem ouro lá também. É importante você conhecer a estrutura que a gente apresentou lá para você se diferenciar no mercado. Mas vai com papel e caneta na mão. Vou sempre falar isso para você não perder, de fato, nenhum insight. E olha, sexta-feira é a aula mais importante. Dia 16 de abril, às 20 horas e 20 minutos, nós vamos disponibilizar para vocês a terceira aula. Olha, eu vou trazer para vocês o mapa. É 14 de abril, verdade. Olha meu time me chamando a atenção aqui. É verdade, é 14 de abril e não 16? Desculpa, gente. Então, 14 de abril, 20 horas e 20 minutos. Eu quero disponibilizar para vocês um mapa, tá? Mas não é um mapa comum. É um mapa que, de fato, você vai deixar, você percorrendo aquele caminho, você vai deixar de ser um RH tarefeiro, né? Aquele RH operacional que vive aí apagando incêndio, né? Que corre para um lado, que corre para o outro, tem gente que chama de posto piranga, né? Tudo resolve no RH. Você vai mudar esse seu cenário para um cenário muito mais interessante, para um cenário de fato onde você tem mais autonomia, onde você consegue influenciar, né, o dia a dia daquela organização, você participa da criação das regras do jogo, faz parte das decisões mais estratégicas. É importante você colocar para jogo todo o seu potencial. Então esse mapa vai ser disponibilizado para você nessa última aula, que é a mais importante, na sexta-feira. Eu vou te mostrar como é que eu cheguei aqui, através desse mapa, né? E como eu quero muito que você chegue lá, que você também um dia possa me contar, Isa, funcionou, Isa, deu certo, eu transformei a minha carreira, hoje eu tenho muito mais dinheiro, eu sou muito mais feliz, me sinto muito mais reconhecido naquilo que eu faço, eu sou útil, né? Eu tinha uma necessidade imensa de me sentir útil naquilo que eu fazia. E eu quero que você tenha essa mesma sensação. Eu quero que você tenha essa vivência no seu dia a dia, na sua vida, e que você possa transcender isso para outras pessoas. Então, na sexta-feira, você vai ter um mapa de como você ser mais valorizado, reconhecido, disputado pelo mercado faturando 10K ou mais por mês. Gente, se eu conseguir, você também consegue. É importante dizer isso. Eu não tenho nada de excepcional. Meu inglês é ruim. É importante dizer isso para vocês. Estudei escola pública a vida inteira. Eu tô dizendo isso por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tive uma boa formação básica, eu estudei em escola pública. Isso não é diferencial. Isso não é isso que vai te fazer diferente das outras, no sentido de ser menos do que as outras pessoas. Você consegue. Com o caminho certo, com as ferramentas certas, com a estratégia certa, eu tenho certeza que você muda esse seu cenário. E mais legal ainda, né? Sem ter que cometer os erros que eu cometi. Sem ter que gastar o tempo que eu gastei. Sem ter que vendo a vida passar, batendo cabeça com algumas coisas. Você não precisa passar por isso. E eu vou te mostrar, então, como é que eu consegui chegar a uma posição executiva de RH apenas 2 vezes por semana, empreender, faturar além da conta. Hoje eu posso dizer que eu escolho os clientes que eu quero de fato trabalhar. Enfim, tem todo um mapa aí para mostrar tudo isso para você. Quero mostrar também o método, né? Todo esse método que eu usei e que hoje me dá as condições de faturar 50 mil ou mais por mês. E eu não estou falando de CLT, eu estou falando só empreendendo. Então, imagina quando a gente soma essas cifras. Eu quero que você tenha isso, eu quero que você vivencie isso. Um exemplo que eu acho bacana citar para vocês, e um único projeto que eu peguei aqui aliás, a empresa nem era da região, acho que esse é mais interessante ainda. Nem era da região, entreguei 100% online, eu faturei 90 mil reais. Então é importante você observar que tem meios, que tem caminhos, que existe demanda, que você tem que aproveitar essa oportunidade, se jogar aí nesse oceano azul. Bom, você já viu 2, né, das 3 aulas que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Eu acredito que tenha sido bom, que tenha tido muito insight para você. Imagina então que eu reservei para a próxima aula, que é a aula mais importante. Para e pensa aí. Gente, coloca aí no seu Outlook, na sua agenda, no seu celular, num post-it, não sei. Coloca num lugar para você não esquecer.
dia 14 de abril, às 20 horas e 20 minutos, para a gente te presentear com mais uma aula, com esse mapa que vai fazer toda a diferença para você. E a gente está chegando ao final de mais uma aula, mas enquanto isso, aproveita todo esse conteúdo que eu estou entregando aqui para você. Faz uso disso, experimenta, abusa e abusa, né? E aqui embaixo nós vamos deixar para vocês o botão do nosso WhatsApp, mas você também pode utilizar esse QR Code e entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente compartilha conteúdo, lá a gente troca experiência, a gente faz um network de profissionais. Então você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade, a somar com a gente. E eu compartilho o conteúdo lá também, tá bom? Então entra lá e faz uso dessa ferramenta gratuita para vocês. E é importante dizer que apesar do time Você BP, né, ser um time e as pessoas do time que estão lá, sou eu mesmo que respondo as perguntas. Então, tem pergunta, tem dúvida, tem sugestão, manda lá que eu vou ter o maior prazer de responder a sua também. E aí, uma última coisa importante. Se você lembrou de algum colega seu, seja de RH ou alguém querendo um posicionamento diferente na carreira atual que está vivendo, compartilhe esse vídeo com ele, mostra para ele toda a oportunidade que ele tem. É só, de repente, mudar a área, se ele não for da área de RH, mas ele pode utilizar esse conteúdo para, de fato, fazer a sua carreira decolar. Então, é isso. Compartilha, você tem o link. Aguardo você na nossa comunidade e até a próxima aula. Um beijo!